Abra com vocês. Só está começando, gente. Só está começando. Só está começando. Segunda-feira vai ter gente que vai chegar. Os homens, né? Domingo os irmãos já vão chegar aqui, ó. No manto, do mistério. Aleluia. 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 Mateus 3, vamos no Mateus 3. Eu vou ler na verdade uma parte do 4, mas eu quero começar do Mateus 3. Se tem uma coisa que tem mexido com o nosso tempo, é uma palavra que durante muito tempo a igreja usou, durante muito tempo profissionais usaram, durante muito tempo o ser humano buscou isso, modelos. E isso é muito bom, se modelar, se inspirar. É muito bom ter referências. E eu e você, nós temos muitas referências. Sim ou não, gente? Sim ou não? Eu posso falar áreas e áreas da sua vida aqui, e você vai falar assim, olha, fulano é muito bom nessa área, e eu tenho aprendido com ele. Mas só que todo modelo teve uma renúncia. Então antes de se modelar em alguém, procure saber qual foi a renúncia que essa pessoa teve. É muito legal, pastor Pablo, quando eu vou em igrejas e as pessoas falam assim, Eliezer, eu quero que você transfira a sua unção sobre a minha vida. Eu quero cantar, eu quero ser desse jeitão, igual você assim. E aí durante muito tempo da minha vida, eu fiz isso com a maior naturalidade, até que um dia Deus me disse, falou, filho, você não pode só transferir a unção, você tem que transferir o processo também. Porque para chegar onde estou, fui moído, fui amassado, fui pisado. E é uma coisa que as pessoas não querem. Ninguém quer ser pisado, ninguém quer ser amassado. Mas azeite para ser azeite, vinho para ser vinho. Então, querido, eu estou declarando em nome de Jesus, muito em breve as pessoas vão modelar você. Ninguém vai pegar o que eu falei. Muito em breve as pessoas vão modelar você. Sabe por quê? Porque você não vai fugir do seu processo. O seu processo será motivo de aprendizado de muitas e muitas pessoas. Eu estou aqui por causa de uma frase. Eu decidi não desistir. Eu bati até que abriu. Eu fui insistente com Deus. Eu tinha uma palavra, já contei aqui para vocês, e com essa palavra eu ficava assim, ó, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Deus, eu tenho uma palavra, Deus, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, até que uma hora Deus fez. Eu estou declarando em nome de Jesus. Eu posso liberar uma palavra aqui? Eu posso liberar uma palavra aqui? Existem coisas que Deus manda. Existem milagres que é Deus que faz. Lembra do dia 30 do mês? Está faltando aquela quantia ainda, tal. De repente Deus faz aquele milagre. É Deus que faz. E o compromisso não é com o pastor, é com a sua obra. Deus faz por causa da sua obra. Existem milagres que Deus manda. Agora existem milagres que a gente provoca. E eu estou declarando em nome de Jesus, para quem receber, isso é para quem receber. Isso talvez seja o meu único momento pentecostal aqui nessa noite. Eu estou declarando, esse ano de 2026, eu e você, nós vamos mexer no céu de uma maneira diferente. Eu estou declarando, vai ter anjo descendo todo dia. Eu estou declarando, vai ter resposta vindo todo dia. Porque eu e você vamos mexer no céu. Faz aí, pela fé, pela fé, pela fé. Fala, eu vou mexer no céu esse ano de 2026. Para mexer no céu você precisa de duas coisas. Primeiro, alinhamento. Porque só mexe no céu quem está alinhado com o céu. E segundo, ousadia. Eu estou declarando, você vai alinhar a sua vida e você vai ser ousado. 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 Eu estava orando esses dias em casa e eu fui lá na varanda e falei assim, doentes, surdos, cegos, cadeirantes, me aguardem. Me aguardem. Me aguardem,
porque não tem a ver comigo, mas aonde eu chegar, eu vou orar, e se Deus assim o quiser, vai acontecer milagres. Eu estou declarando, todo culto aqui nós vamos mexer no céu. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Mateus 3, versículo 3 diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto: prepare um caminho para o Senhor, endireite as veredas para Ele. Vai o próximo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor de Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no rio de Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de quem virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, aleluia, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vai ao próximo. Vai ao 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Será que você pode aplaudir pela palavra do Senhor? Vamos lá, faça barulho pela palavra do Senhor. Pode se assentar no seu lugar.
Como eu estava falando antes sobre modelos, nós gostamos muito de modelos. Nós amamos alguém que já venceu em alguma área que a gente quer alcançar. Isso não tem problema nenhum, não estou falando mal contra isso. Mas muitas vezes modelos que estamos copiando ou tentando aprender, fazer igual, tentando ser dessa forma, falar dessa forma, agir dessa forma, está tirando de nós uma coisa: a nossa identidade. Cada um de nós tem uma identidade. Eu não consigo, vamos colocar que a porta da minha casa tem aquela digital. Quando eu coloco a minha digital na porta, a porta se abre. Se o pastor for lá e colocar, a porta fala assim, ó, digital não reconhecida. Cada um de nós tem uma história com Deus. Deus escreveu uma história específica para cada um. Não tente ser o que o outro é. Deus te criou único para você ser o que Deus desenhou para você. Eu sou Eliezer, não sou o Eto. O Eto é o Eto, não é o Eliezer. A partir do momento que eu tentar ser igual a ele, ele tentar ser igual a mim, nós perderemos a nossa identidade. E se tem uma coisa que Satanás está tentando nesses dias, por isso ouça muito bem essa mensagem que eu estou trazendo ao seu coração. Satanás quer tirar a sua identidade, porque quem não sabe quem é qualquer coisa. Quem não sabe quem é, qualquer coisa serve. Qual é a cor que você mais gosta? Até aqui você pensou na cor aí. Quem pensou na cor? Qual é a cor que você mais gosta? Agora todo mundo pensou na cor, né? É a cor que você mais gosta. Até aqui alguém fala que essa cor é cafona. E muitas vezes a gente não consegue nem defender a cor que a gente gosta. Piorou o nosso Deus, piorou o propósito que Deus colocou na nossa vida. A gente muitas vezes, eu posso falar, posso rasgar o coração aqui, gente? Posso? Vocês me dão liberdade? Levanta a mão e fala amém aí. A gente não lê a Bíblia, depois quer defender Deus de que forma? Primeiro, Deus não precisa ser defendido. Se eu leio a palavra mesmo me diz, não precisa me defender. Eu nunca perdi nenhuma batalha, filho, só assista eu fazer. Muitas vezes nós subimos em altar de igreja, estou falando da minha classe, e queremos levar a igreja para um lugar onde a gente não conhece, e temos a cara de pau de dizer, recebe o Espírito Santo, seja cheio de Deus, e Deus está olhando lá de cima falando assim, ó, nem você está querendo falar para os outros ser. Eu tenho a vida no altar, e às vezes a gente prega, todo mundo que prega contra alguma coisa tem de errado. Porque Deus não falou para a gente lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ei, sabe como se luta contra principados e potestades? De joelho. Ninguém vê. Mas a gente às vezes sai por aí arrumando encrenca onde não precisava, e depois quer chamar Deus para defender a gente. Eu estou declarando em nome de Jesus, esse ano você não vai entrar em treta desnecessária. Mas eu abro um parênteses: se mexer com a tua família, você vai para cima do joelho. Se mexer com o teu propósito, você vai se ajoelhar e vai falar igual Davi: Deus, quebra ali o queixo. Não ri não, está lá na Bíblia, tá? Davi falou isso. Deus dá quebra o queixo dos meus inimigos. Se mexerem com coisas que Deus colocou na sua mão, aí você vai defender. Mas você não entrará em coisas desnecessárias. Deixa o povo falar na internet, deixa o povo reagir, deixa os comentários rolarem, deixa o comentário rolar lá no teu trabalho, deixa o comentário rolar lá na unha. Você está construindo um muro igual Neemias. Você não tem tempo para perder. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu só quero Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele.
Essa história aqui é a história do batismo de Jesus e da tentação dele. O texto foi um pouco longo porque eu queria trazer um pouco desse padrão. O que aconteceu antes? João Batista estava abrindo o caminho para Jesus. João Batista estava pregando. E eu gosto muito da igreja de João Batista. A igreja de João Batista mexe muito com a gente. Primeiro, eu estava no Rio de Janeiro, agora estava até comentando com o pastor. 41 graus, gente. Gente, pior que eu sou negão, eu tenho melanina. Mas nem a melanina aguentou, estava quase derretendo. Cara, incomoda. Gente, 41 graus incomoda. Incomoda. Você anda diferente, você não, meu Deus, você não consegue ficar nos lugares. Incomoda. Sabe o que é incrível? 41 graus é Rio de Janeiro. Mas segundo historiadores desse texto, era de 45 a 50 graus no deserto. João Batista tinha uma igreja no deserto, sem ar-condicionado, sem teto. E a Bíblia diz que milhares e milhares de pessoas iam até João Batista. E sabe o que é incrível? João Batista não pregava prosperidade. Quando as pessoas iam chegando, ele falava: raça de víboras. A mensagem de João Batista era uma mensagem forte, dura, de confronto. E a Bíblia diz: ó, faz assim comigo. Porque não tem a ver com lugar, não tem a ver com a temperatura, não tem a ver quem tem a palavra de Deus nos lábios, junta a gente. E uma das principais frases de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio preparar o caminho, ele estava preparando o caminho, não somente preparando o caminho, dizendo: ah, tem alguém vindo aí que é incrível, tem alguém vindo aí que é maravilhoso, tem alguém vindo aí que é poderoso. Não, ele estava falando: vocês precisam se arrepender, porque quando ele chegar, ele precisa encontrar o coração de vocês quebrantado. Quando ele chegar, ele precisa encontrar arrependimento em vocês. Se vocês estiverem arrependidos, quando Cristo chegar, tudo será mais fácil. Muitas vezes Deus não age na vida da gente porque nosso coração não está quebrantado, não há arrependimento em nós. João Batista estava preparando o caminho nesse lugar. Ele pregava, as pessoas se arrependiam e ele batizava essas pessoas. E aí tentaram indagar: quem é você, João Batista? Você é quem? Você é um profeta? Você é o Cristo? Você é o quê? Ele fala: só sou alguém que estou abrindo caminho. Estou preparando um caminho. E quando indagaram ele a respeito do batismo, ele disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. E ele é tão poderoso que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Esse homem que vem após mim, 100% Deus, 100% homem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma divisão aí, e numa próxima eu falo para vocês sobre isso, porque fala: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Espírito Santo e com fogo. Esse homem está batizando no Jordão, e de repente chega Jesus, o desejado, o príncipe da paz, o esperado pelas nações, aquele que era a palavra encarnada andando sobre a terra. Jesus chega até João, e ele fala para João: João, eu vim ser batizado. E João fala: como assim? Está doido? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus é tão incrível, Jesus é tão maravilhoso, que Jesus diz: não,
Vamos fazer assim para que se cumpra as coisas. Jesus cumpriu todos os protocolos. Jesus é batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu audivelmente diz: este é o meu filho. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha curado, Jesus ainda não tinha transformado ninguém, Jesus ainda não tinha andado sobre as águas, Jesus ainda não tinha ressuscitado a Lázaro, Jesus ainda não tinha curado a sogra de Pedro, Jesus ainda não tinha feito Pedro andar sobre as águas, Jesus ainda não tinha andado sobre as águas, repreendido a tempestade, repreendido o vento, Jesus ainda não tinha multiplicado pães e peixes, Jesus ainda não tinha falado para Pedro ir lá pescar um peixe, e dentro do peixe vinha uma moeda. Jesus não tinha feito nada disso, mas uma voz já tinha declarado: esse é o meu filho amado. Nunca teve a ver com o que você faz ou o que você pode fazer. Antes de você fazer alguma coisa, você é filho de Deus e é um filho amado. O melhor, meu Deus do céu, eu posso falar algo aqui para vocês? O melhor slogan que você pode ter na sua vida não é ser chamado de doutor, e eu respeito isso, você estudou para isso. Não é ser chamado de cantor, não é ser chamado de ministro, não é ser chamado de pastor, não é ser chamado de levita, porque é algo errado, mas enfim, tá tudo certo. O melhor título que eu posso receber na minha vida, eu já recebi. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e nada o que você faça ou deixa de fazer vai mudar isso. Diga: eu sou filho de Deus. Depois dessa declaração, a Bíblia diz, a Bíblia do Zé está dizendo, a Bíblia do Eliezer está dizendo que Jesus abriu uma live. Jesus foi fazer algumas entrevistas. Depois disso, Jesus vendeu um curso, vai. Depois disso, ele lançou um livro, 10 tutoriais para ser chamado filho de Deus. Não. No meio das pessoas, uma voz fala: este é meu filho amado. E a Bíblia diz que ele, não é ele que sai. Capítulo 4, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aí começa um texto onde Jesus é tentado por Satanás, e eu quero tirar algumas aplicações aqui rapidamente, e eu quero orar junto com você. Primeira delas, Cristo sempre andou em obediência. Sua maior adoração não será os louvores que você vai cantar nesse ano, mas você obedecer a Deus, e eu já falei isso aqui. Obedecer a Deus é a sua maior prova de adoração a Ele. Cristo é levado pelo Espírito ao deserto. Nem sempre os lugares que Deus vai nos levar vai ser bom, mas não importa qual é o lugar, importa com quem você vai. Eu abro um parênteses falando quando Deus fala para Abraão: sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Abraão não sai para algo, Abraão sai para alguém. Ele tinha ouvido uma palavra e ele saiu para esta palavra. Cristo em obediência é levado pelo Espírito ao deserto. Mas a Bíblia também diz que lá no deserto ele não fica esperando à toa, não. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E sabe o que é incrível, pastor? Que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu, se ficar sem comer de hoje para amanhã. Tem mais alguém comigo aí? Tem mais alguém comigo aí? Tem mais alguém comigo aí, não? Esses dias a pessoa falou assim para mim: Eliezer, vamos fazer jejum intermitente?
Como é que é? Ó, você pode fazer assim, ó, você levanta de manhã e só come depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde a Juliana pega meu corpo, que eu morri. Adolescentes, imagina, o nosso Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, em consagração. Mas era para receber uma bênção? Não. É porque ia ser tentado pelo diabo. Quando ele teve fome, o tentador se aproxima. E quando o tentador se aproxima, a primeira frase que ele fala é a frase que Deus falou para ele. O que Deus falou para Jesus? Este é o meu filho amado. O que Satanás fala? Se você é filho. Não, mas Deus já falou que eu sou filho. Não, mas se você é filho. Parece que tudo que Deus nos fala, Satanás tenta colocar uma interrogação. Eu vou te levantar nas nações. Eu vou te levantar nas nações. Eu já devo ter contado aqui, quando eu recebi a palavra, alguém da minha família chega no mesmo dia para mim e fala assim: meu apelido era Chinho. Falava: Chinho, acho melhor você esquecer dessa palavra, porque não tem nada a ver com você. Você é negro, você é pobre, você não tem padrinho famoso. Você acha que tudo isso que essa mulher falou vai acontecer? E a gente precisa aprender a tirar a situação da pessoa, divide. Não fica com raiva da pessoa. Mas eu senti aquilo como uma seta de Satanás para me fazer duvidar da palavra que Deus tinha me falado. Eu dei um sorriso, eu falei assim: olha, isso que você está falando é uma verdade, mas se Deus falou o que vai fazer, eu tenho uma palavra e vai acontecer. Satanás chega e fala: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Você sacia a sua fome. Você não vai ter mais fome. E aí Jesus é incrível. Jesus rebate assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Satanás queria propor para Cristo? Atalhos. Atalhos. E eu estou declarando aqui nessa noite sobre a tua vida. Levanta a mão para receber todo atalho que o inferno propôs para você. Ah, faz desse jeitinho, dá o teu jeitinho brasileiro. Está caindo por terra hoje. Você vai percorrer a sua caminhada na identidade que Deus te chamou para ser. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele leva Jesus para um lugar muito alto e fala: pula daqui. Se você é filho de Deus, pula daqui. E aí ele fala: porque está escrito. E cita a palavra. Mas quando ele cita a palavra, Cristo fala também: mas também está escrito. Sabe o que falta na gente muitas vezes? Também está escrito. Também está escrito. Também está escrito. Também está escrito. Esses dias eu estava num lugar e de repente uma mãe chegou e falou assim: Eliezer, ora pelo meu filho, porque estão falando que vão matar ele está mexendo com coisa errada e não sei o que, e tal, ora pelo meu filho, eu estou com medo disso que eles falaram. E eu falei para essa mãe, falei assim: mãe, também está escrito, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mãe, não tenha medo, muito em breve a graça vai alcançar o seu filho, aonde ele estiver. Sabe o que falta na gente? Também está escrito. 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 Eu estou declarando: a Bíblia não vai ficar aberta na cabeceira da tua cama e nem na prateleira da tua sala. Pelo contrário, você será igual Davi: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Quando Satanás vier com as propostas dele, eu vou falar: também está escrito. Também está escrito. E aí Satanás viu que não conseguiu.
E aí Satanás teve uma ideia, falida, mas teve. Toda ideia de Satanás é falida, porque quem manda na sua vida é Deus. É Deus. Até o inimigo trabalha para Deus. Até o que não dá certo trabalha para Deus. E Satanás teve uma ideia, eu estou encerrando agora. Já sei. Eu vou fazer ele assistir um highlights. Eu vou fazer ele visualizar. E aí ele leva para um lugar muito alto. E mostra tudo, olha isso aqui. Ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí ele diz, agora ele não diz, se você é filho de Deus. Agora ele usa contra Jesus o que derrubou ele do céu. Depois estude um pouco na sua casa, no Velho Testamento, sobre as razões da queda de Lúcifer. E uma das razões foi que ele recebia a glória e transferia ela para Deus. Uma das razões que Lúcifer caiu é porque ele pegou a glória que não era dele para ele. Quando você fica com a glória que não é sua para você, você pode correr sérios problemas. Por isso, quando as pessoas falam para mim, Eliezer, você canta muito bem, eu falo, glória a Deus, aleluia. Hoje um mano falou assim para meu pastor, né? Falou assim, Eliezer, as tranças ficaram legal. Aí é outra história, é pessoal. Aí você fala, curtiu? Tá vendo, ó? Pô, tá bonito, hein? Tá chique. Aí é com você. Amém. Mas alguém falou de algo que Deus te deu. A glória não é minha, a glória é dele. Porque se tenho o que tenho, tenho por causa dele. Se faço o que faço, faço por causa de Cristo. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, se não fosse Cristo ter me amado, se não fosse Cristo ter me desejado desde o ventre da minha mãe, criado uma história e escrever cada dia aquilo que glorificaria o seu nome, se não fosse Cristo ter me achado no interior de Minas Gerais, liberado uma palavra sobre mim, se não fosse Cristo ter aberto a minha mente, com 9 anos de idade, aos 11 eu tocava 23 instrumentos e nunca ter entrado numa escola, se não fosse Cristo ter me tirado de culturas limitantes, de resenhas que só me levavam para trás, se não fosse Cristo eu não estaria aqui hoje. A glória não é minha, gente, tudo é por causa de Cristo. A Cristo toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a adoração. E aí Satanás mostra tudo para Jesus, e ele fala, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Se você se prostrar, diga comigo, se prostrar e me adorar. Fala um pouco mais alto, se prostrar e me adorar. O mundo vai tentar oferecer muitas coisas para a gente, pastor. E não só o mundo, mas o segmento religioso também. Para que a gente se dobre a isso. Quando ele fala isso para Cristo, ele oferece algo para Cristo que não teria sentido. Satanás oferece para Jesus glória sem cruz. Se você se prostrar, eu te dou tudo isso. E aí Jesus libera uma palavra: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Posso liberar uma palavra aqui sobre a sua vida?
Posso liberar uma palavra por você hoje? Nas regiões celestiais eu estou declarando: vai embora. Vai embora Satanás, vai embora demônios. Vai embora, vai embora. Ele e ela não vai se perder naquilo que esse mundo está oferecendo. Eu encerro a minha mensagem dizendo para você: o que é que Satanás tem te tentado para te tirar a sua identidade? Primeiro pergunto: quem é você? Já falamos aqui no início. Diga: eu sou filho de Deus. Fala mais alto: eu sou filho de Deus. E que nada nem ninguém mude isso. Nada nem ninguém mude isso. As lutas virão, os levantes virão, mas quem tem identidade em Deus definida e estabelecida, não cai, permanece, 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 permanece. Da mesma forma que Cristo venceu, eu estou declarando aqui nessa noite: você também vencerá. Tudo aquilo que as pessoas não veem, porque ninguém estava no deserto vendo Jesus. Quando ninguém viu, ele venceu no secreto, para que publicamente, depois daquele dia, nunca mais Satanás passou na frente de Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por uma doença, ele falava: sai daí. Todas as vezes que ele passava o endemoniado, ele falava assim: seja liberto. Todas as vezes, nada mais parou Jesus. Nada mais parou Jesus. E quando Satanás achava que a cruz iria parar Jesus, e que a morte iria acabar com ele, Jesus passa pela cruz e vence a morte. E quando Satanás achou que ainda ia se andar com a minha e com a sua vida, Jesus chega lá no inferno, pega a chave da mão dele e diz: a partir de hoje você não fala mais nada, não domina mais nada, porque cada gota do meu sangue foi liberada na cruz do Calvário. A partir de hoje, o Eliezer, o Eto, o Pablo, todos têm acesso ao Pai, porque eu sou o caminho verdadeiro. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Todas as interrogações da sua vida hoje estão caindo por terra. Feche os seus olhos agora, enquanto aumenta um pouquinho mais esse áudio aí. Todos fecham os olhos agora. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar junto com você agora.